Olá, boa noite. Veja agora no Brasil TV. Policiais do Brasil e de outros 7 países fazem operação conjunta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. A polícia prende 3 suspeitos de participação nos rolezinhos de motos que expõem as pessoas a risco no Recife. 11 milhões de pessoas ficam sem fornecimento de água na região metropolitana do Rio de Janeiro. E ainda, a cada 2 dias, bombeiros socorrem pessoas que levam choque elétrico, a maioria dentro de casa, no Distrito Federal. Jovens aprendem a ser agricultores no interior de São Paulo, mercado aberto para novos profissionais. Oportunidades de trabalho também no ramo de cuidados com idosos. O envelhecimento da população abre espaço para a qualificação e esse setor já cresceu 500% no país. Você vai ver também, começa a Romaria de Frei Damião, no município de São Joaquim do Monte, no agreste de Pernambuco. 200 mil devotos devem participar da celebração. Segunda-feira, dia 28 de agosto. O Brasil TV está começando. A Polícia Brasileira, em conjunto com autoridades de segurança de outros 7 países, fez hoje uma operação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Somente aqui no estado de São Paulo, a polícia cumpriu 50 mandados de busca e apreensão e prendeu 11 pessoas. Na capital paulista, os bombeiros abriram a porta blindada de um apartamento. Os policiais apreenderam computadores, celulares, dispositivos que estavam com os investigados. As autoridades fizeram uma mobilização internacional. Além do Brasil, policiais dos Estados Unidos, Porto Rico, Panamá, Equador, Paraguai, Chile e Argentina combateram hoje crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Basicamente, o que é encontrado e apreendido são dispositivos de informática, né? Porque essas pessoas elas vão até a Deep Web, elas fazem o download desses arquivos que contêm imagens de abuso sexual infantil e aí elas ou guardam essas imagens no próprio software, hardware do computador, ou então em dispositivos à parte, como pendrives, no próprio smartphone, etc. Então, esses materiais é que são analisados pela Polícia Civil. A polícia de Minas Gerais prendeu 5 pessoas suspeitas de furto de ferro-gusa, transportado em trens de carga de uma mineradora. Imagens mostram criminosos dentro de vagões que carregam o ferro-gusa, material essencial para a produção de aço. A investigação começou em janeiro, quando um caminhão carregado com o material foi interceptado em Belo Horizonte. Os policiais tentam identificar a empresa que compra o produto e os caminhoneiros contratados para o transporte. Na operação de hoje foram apreendidos celulares, munição, uma réplica de pistola e uma arma de chumbinho. 3 pessoas foram presas suspeitas de participação em um rolezinho de moto na região metropolitana do Recife. Além de prejudicar a ordem urbana, essa atividade é crime e expõe muitas pessoas ao risco de acidente e até morte. Os motoqueiros marcam e filmam os encontros nas redes sociais. Este aconteceu no fim de semana. As manobras são arriscadas. Este motoqueiro empina a moto com uma mulher na garupa. São centenas de motocicletas reunidas na BR-101 no Recife. À medida que o tempo passa, o grupo aumenta. Eles cruzam a capital pernambucana e seguem pela rodovia para Jaboatão dos Guararapes, também na região metropolitana. Nessa mesma madrugada, um motociclista de aplicativo que cruzou com o grupo morreu na BR-101, na zona norte da capital pernambucana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que ele tenha sido atingido por uma moto que estaria participando de um pega. Pouco tempo depois, 3 homens suspeitos de participar desse encontro foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal a 4 quilômetros do local do acidente. Uma das motos tinha sinais de adulteração. Outras 2 estavam com placas encobertas. A PRF disse que foi até o local depois de receber denúncias de que estaria havendo uma corrida clandestina nessa região. Os homens receberam multas que chegam a R$3 mil e foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.
A Polícia Civil informou que está investigando pessoas suspeitas de envolvimento nessas ações com motocicletas, que são crimes previstos no Código Nacional de Trânsito, com pena de prisão e multa. Moradores da região metropolitana do Rio ficaram sem abastecimento de água por causa de uma espuma branca que apareceu na principal estação de tratamento do estado. 11 milhões de pessoas foram afetadas. Uma espuma branca tomou conta do Rio Guandu. Eram 5 da manhã. A substância apareceu no manancial do rio, no trecho onde fica a captação de água da estação de tratamento do Guandu. Junto com a espuma, veio um cheiro forte, que, segundo a SEDAI, é de um composto que faz parte da composição química de detergentes. Por volta das 6h30, a SEDAI, Companhia de Água do Estado do Rio, anunciou a suspensão do abastecimento de água na capital e região metropolitana. A SEDAI informou que o protocolo de contingência foi acionado por causa de alterações da qualidade da água não tratada, para garantir a segurança hídrica da população atendida pelo sistema. O Instituto Estadual do Ambiente foi notificado. As concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio Mais Saneamento, responsáveis pela distribuição de água nas regiões atendidas pelo sistema Guandu, também foram avisadas. A previsão é de que o abastecimento volte ao normal em 3 dias. A cada 2 dias, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal socorre uma vítima de choque elétrico. E a maioria dos casos acontece dentro de casa, em situações que parecem banais. Faz 2 anos que o Fernando se recupera de uma queda provocada por 2 descargas elétricas que ele recebeu quando fazia uma manutenção informal no telhado de uma casa, no entorno do DF. Eu me desequilibrei e soltei o fio, caindo na escada de alumínio, que é uma condutora de eletricidade, onde ela me jogou e eu caí de cabeça no chão, de uma altura, contando com a minha altura, de 8 metros de altura. O Fernando chegou a ficar na UTI, passou por algumas cirurgias e ficou 3 meses internado no hospital de base. Fernando sofre as consequências de um acidente que tem ocorrido cada vez mais aqui no DF. Segundo os bombeiros, desde 2021, o número de ocorrências de descargas elétricas cresce. No primeiro semestre deste ano, foram 91 atendimentos, 1 a cada 2 dias. A maioria dos casos ocorre em acidentes domésticos. São choques, às vezes, provenientes de uma pessoa que está usando o celular quando ele está sendo carregado, ou às vezes quando ele vai fazer uma mudança de temperatura do chuveiro, quando ele está no banho já molhado, ou então, às vezes, em pequenos reparos que a pessoa vai fazer, né? Uma troca de uma tomada, de uma lâmpada, ou às vezes vai fazer um reparo no telhado. A recomendação é sempre buscar alguém capacitado para fazer serviços elétricos. Procure um profissional habilitado, um profissional capacitado, que tenha habilidade, que saiba trabalhar com os riscos e com as técnicas necessárias que envolvem a eletricidade. Existem técnicas específicas, equipamentos específicos que garantam a segurança de quem está trabalhando. A gente fala que a prevenção é o melhor cuidado que a gente pode ter. Já faz tempo que estão em vigor novas regras para os rótulos dos produtos nos mercados. Os alimentos integrais, por exemplo, devem ter informações precisas sobre cada percentual dos ingredientes. Mas nem sempre isso acontece e os consumidores precisam ficar atentos. Desde abril, uma resolução da Anvisa determina que um produto, para ser considerado integral, tem que ter no mínimo 30% dos itens integrais na sua composição. Por isso, na hora de escolher, não tem jeito. A dica é aprender a interpretar a lista de ingredientes. A resolução determina que a porcentagem de ingredientes integrais precisa estar bem destacada no rótulo. Mas a gente ainda vê muito 100% natural para cá, 100% nutrição para lá, que geram desconfiança. Sempre estão falando que são integrais, agora tem a palavra nutrição no meio. Sempre da maior quantidade do ingrediente para a menor quantidade. Nesse caso, farinha de trigo integral. Sempre preocupar com a qualidade dessa composição, como eu disse, né? Qual que é o primeiro ingrediente, o que tem ali, né? Para daí fazer uma escolha mais consciente, principalmente, né? Em relação a produtos que são similares. As empresas tiveram 1 ano para adaptarem os rótulos. Nesta, em Belo Horizonte, 80% dos produtos são integrais. Nas embalagens, bem na frente, agora está a porcentagem de ingredientes integrais. No início, a gente fica com um pouco de receio, né? Até mesmo para o consumidor entender a nova legislação, né?
Mas desde de abril, né, que essa legislação entrou em vigor, a gente foi sentindo que o consumidor está entendendo mais. Quem se preocupa com a saúde, agradece. A gente, como mãe, a gente quer dar o melhor para o nosso filho, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e também as vigilâncias sanitárias municipais são responsáveis pela fiscalização. Dependendo do caso, podem emitir advertência, multa ou até suspensão da fabricação do produto. Os consumidores que tiverem queixas sobre a falta de informações dos produtos devem entrar em contato com o PROCON na cidade onde mora. A gente vai para o intervalo, rapidinho. Você vai ver a seguir que o mercado de trabalho está em expansão em 2 setores bem diferentes da economia. Em cidades do interior, jovens estão aprendendo as técnicas para qualificação profissional no ramo da agricultura. E o envelhecimento da população está abrindo cada vez mais espaço para a atividade de cuidadores de idosos. Quem faz curso e se prepara de forma adequada tem um campo aberto em todo o país. Não saia daí. Um projeto de qualificação profissional está formando jovens agricultores no interior de São Paulo. Um caminho aberto para um setor que tem força econômica no interior do país. Os ensinamentos básicos começam na sala de aula. Aqui eles aprendem sobre meio ambiente, sustentabilidade, cidadania e empreendedorismo. São estudantes das escolas estaduais e fazem parte do projeto Jovem Agricultor do Futuro. O projeto foi criado para qualificar os estudantes e incentivar a permanência no campo, já que o agro hoje sofre com a falta de mão de obra. Aqui desperta, né? O interesse de vários alunos na formação profissional está voltado ao agro. Depois que eu vim para cá, foi muita insistência do meu pai, eu passei a gostar. Eu vi que não é esse bicho de 7 cabeças, que não tem nada a ver. Os adolescentes com idade entre 14 e 17 anos já conseguiram transformar um terreno que estava abandonado em Lins. Olha só como era antes, cheio de mato. Hoje tem uma plantação de abóboras. Isso que é gratificante. Você vê uma coisa que você está passando para eles e eles estão sabendo fazer e com carinho que eles fazem. Aqui nós já temos 2 tipos de alface, que é a alface crespa, a mimosa. Temos salsinha, cebolinha, cenoura mais ali para frente. Aqui temos almeirão, rúcula. Eles já podem colher tudo, vender para a comunidade, levar para casa e plantar tudo de novo para render uma nova safra. O curso é bastante concorrido. Nessa 5ª temporada, sabe quantos estudantes se inscreveram? 330 foram selecionados. Esses 30 foram contratados pela usina aqui da região que desenvolveu o projeto em parceria com o Senar e com o Sindicato Rural de Lins. Eles recebem meio salário mínimo e os benefícios, como férias e 13º salário. Durante as aulas práticas, os futuros agricultores também saem em campo para visitar fazendas da região de Lins. Quem não conhecia o processo de extração de látex teve a oportunidade de aprender. Na propriedade vizinha, um outro projeto é o resgate e a soltura de aves. A fazenda tem parceria com o IBAMA e recebe animais apreendidos pela Polícia Ambiental. Aqui eles cuidam das aves que foram vítimas de maus tratos, alimentam e ajudam a retornarem ao habitat natural. Essas araras já estão quase prontas. É muito importante, né, para o meio ambiente e para os animais que muitas vezes sofrem risco de extinção. O envelhecimento da população tem gerado uma demanda crescente por cuidadores de idosos. Nos últimos 10 anos, o número de profissionais desse ramo cresceu mais de 500% no Brasil. O repórter Cristiano Dalcin mostra a situação no Rio Grande do Sul. De acordo com o IBGE, quase 20% dos gaúchos têm 60 anos ou mais. Um reflexo desse envelhecimento da população está no aumento do número de abrigos e instituições de longa permanência para idosos. Pelo último levantamento do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, são 1.229 cadastrados, um crescimento de 38% em menos de 10 anos.
A SPAM, na zona sul de Porto Alegre, sobrevive de doações. São 124 pessoas atendidas. Se nós tivéssemos aqui um local com mais 100 vagas, estaria lotado. Nós temos um projeto aí para fazer uma área aqui de até trazer pessoas, um centro-dia, a pessoa passar o dia aqui, mas precisa muito dinheiro. Um gasto mensal hoje na SPAM está por volta de R$900 mil, R$1 milhão. Dona Thaís está aqui há 6 anos. Uma filha mora no Rio de Janeiro, o filho na Nova Zelândia. Apesar da saudade, ela é conhecida por todos nos corredores pela alegria. Tem que ter bom humor. Nossa, tem tanta coisa, né, difícil para todo mundo. Se a gente for ficar mal-humorado por qualquer coisinha, a vida vai ser 10 vezes mais difícil de se viver o dia a dia. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o número de cuidadores com registro cresceu mais de 500% na última década no Brasil. A demanda por cuidadores é tanta que há 3 anos a Secretaria Estadual de Saúde oferece a qualificação em várias regiões do estado. O envelhecimento, ele traz imensos desafios para a sociedade. E é isso que a Secretaria de Saúde, reconhecendo, né, tem ofertado aí diversos projetos e programas para nossas unidades básicas de saúde, para nossa atenção especializada, atenção hospitalar. Leonardo deixou a vaga de auxiliar administrativo de uma empresa para fazer o curso de cuidador de idosos. As aulas diárias duraram 3 meses. Desde julho, ele já faz plantões em clínicas e residências. Se tiver amor ao que você faz, né, e profissionalismo, você vai ter grandes oportunidades. Eu mesmo fui várias indicações, estagiando numa clínica geriátrica e tive outras oportunidades. O salário inicial varia de R$ 2.600 a R$ 3.000 e o mercado é promissor, até fora do país. Antigamente um idoso tinha 40, 50 anos, hoje é 90, 100 e a coisa progride. Então, essa profissão é muito promissora e a gente tem exportado bastante para o exterior já, esse tipo de profissional. Jovens de bandas marciais e fanfarras de escolas públicas de Pernambuco, que estavam acostumados com as tradicionais marchinhas, agora estão aprendendo a tocar e dançar o ritmo que é um patrimônio da cultura do estado, o frevo. A turma precisa de disposição, porque o ritmo é bem acelerado, mas o resultado está deixando todo mundo feliz e orgulhoso. Os músicos da banda marcial desta escola municipal do Recife sempre tocaram marchinhas. Mas o repertório está prestes a ganhar um novo fôlego. Um maestro chega para plantar a semente do frevo. Eu espero que daqui saiam muitos músicos para o frevo, né? O frevo é nosso, é aqui de Pernambuco, é uma identidade nossa e que se multiplique cada vez mais. A lição tem que ser da forma mais simples. Primeiro, cantarolando. Comigo, 1, 2, 3, se essa rua fosse minha. Depois, tocando. Frevo é cultura, frevo é Pernambuco. O frevo e as bandas marciais estão na vida e no coração dos pernambucanos há mais de um século. O projeto está unindo essas duas paixões num grande desafio. Levar esse ritmo que nasceu com o povo nas ruas do Recife para as novas gerações e para muito além do carnaval. As meninas do corpo coreográfico da banda marcial aprenderam os passos apressados e acrobáticos, batizados com nomes inspirados. Saci Pererê, Banho de Mar, Carrossel, Pula Sapo. Um teste de resistência digno de atletas. Sobe, desce, pula, rodopia. Depois das lições, uma apresentação na quadra da escola. O ritmo centenário encanta mais uma vez. E vale lembrar que a importância do frevo tem reconhecimento mundial. Esse ritmo já recebeu o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade, concedido pela Unesco. A Romaria de Frei Damião começou neste fim de semana no município de São Joaquim do Monte, no agreste de Pernambuco. Essa é a 30ª edição da festa, que deve atrair mais de 200 mil romeiros, aquecendo a economia da cidade.
A abertura da Romaria teve início na entrada da cidade, onde os romeiros participaram de um momento de oração, antes da caminhada até o santuário do Frei Damião. Da estrada, a imagem de pouco mais de 10 metros de altura do Frei dá boas-vindas aos romeiros. Durante os 9 dias de festa, a expectativa dos organizadores é de que aproximadamente 200 mil romeiros, vindo de várias cidades do Nordeste, possam participar da Romaria. E aqui é aos pés da imagem do Frei Damião que os fiéis fazem os seus pedidos. Nós estamos celebrando os 30 anos e a importância é o encontro de fé dos romeiros, que vem aqui para reavivar a sua fé, pagar a promessa, agradecer a Deus. Muitas são as graças que José recebeu ao longo da vida. A mais recente, segundo o agricultor, a cura de um sobrinho. Estava com começo de câncer, né? Aí minha irmã fez uma promessa com o Frei Damião e ele foi curado. E todo ano ela vem pagar a promessa. O local atrai milhares de fiéis todos os anos. Pessoas que no final de cada tarde aproveitam o espaço para contemplar o pôr do sol, do ponto mais alto da cidade. E, claro, pedir a intercessão do venerável Frei Damião de Bozano. Quando a noite chega, os romeiros se aproximam do santuário em procissão. O espaço fica pequeno para a quantidade de devotos que, em pé ou de joelhos, pedem a intercessão do religioso. Regina estava emocionada, não conteve as lágrimas. O sentimento era de muita gratidão. Por causa que eu sofri um assalto, aí eu pedi a Deus que se Ele me salvasse, eu arrodeava os pés dele. E graças a Deus eu consegui. Por pouco eles não atiraram em mim e meu cunhado. Aí na hora eu me valei dele. Aí eu consegui a graça, graças a Deus. A todo instante, mais relatos de pessoas que acreditam que o Frei da Ordem dos Capuchinhos em breve irá subir os altares das igrejas, sendo considerado santo. Desde uns 10 anos que eu conheço o Frei Damião, já vi ele pessoalmente, ele já foi na vila da gente e para mim é muito bom mesmo. O que a gente pede sempre alcança. A Romaria também movimenta a economia do município. A expectativa, segundo os organizadores, é gerar mais de 10 milhões de reais em vendas ao longo deste período. A maior festa da cidade, né? Sempre passa aí esses dias de Romaria, mais de 200 mil pessoas. E isso a gente aquece muito, né? A economia aqui da nossa cidade, que é os bares, restaurantes, as pousadas, né? Supermercados, todo o comércio local, não gira a economia e também os ambulantes, né? Os vendedores de picolé, pastéis, todo mundo. No centro da cidade, os estabelecimentos comerciais também lucram com a festa. Manuel chega a contratar 10 funcionários a mais neste período para dar conta da demanda do restaurante. Aí a gente dobra as vendas, é muito bom. Cada romaria que tem em São Joaquim do Monte sempre vai melhorando. Eu trabalho com 4 funcionários, aí eu boto mais 10 funcionários para atender a população, o romeiro, que todo ano de São Joaquim do Monte. E a gente encerra o Brasil TV com um exemplo de gentileza e empatia que vem de Florianópolis, em Santa Catarina. Um gesto simples, mas que faz toda a diferença. O repórter Cristiano Gomes traz essa história pra gente. Às vezes, na correria do dia a dia, ainda mais no transporte coletivo, tem muito passageiro que acaba se esquecendo daquelas expressões que a gente aprende lá na infância. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e também um muito obrigado. Palavras que são essenciais e que podem fazer uma grande diferença, principalmente para quem está aí, no comando da viagem. Muda o dia, né? Principalmente pela manhã, né? As pessoas já, então tem como o dia ficar melhor. Se às vezes é difícil de ouvir e sentir essa gentileza dos passageiros, o Ricardo devolve de uma maneira diferente. Com o olhar atento, viu essa mulher, deficiente visual, que tentava atravessar a via. Ela até tentou ir sozinha com o uso da bengala, mas em questão de segundos, o motorista saiu do veículo e ajudou a mulher a atravessar com segurança. Assim que eu me deparei com a senhora tentando atravessar a rua e ninguém estava parando para ela, de imediato foi instinto, educação, né, que vem de berço, então empatia, né, que tem que ter hoje em dia. Desci e ajudei ela a atravessar com segurança. É um local perigoso, não tem faixa, então era perigoso.
As imagens da gentileza foram registradas por essa câmera. Quem recebeu ajuda? Dona Salete, que sempre passa pelo local para ir ao trabalho. Dona Salete trabalha como professora de artesanato na Associação Catarinense Integração ao Cego de Florianópolis. Para ela, o gesto do motorista é algo que sempre vai guardar na memória. Gentileza gera gentileza, né? É isso aí. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.